Você já teve que pedir dinheiro emprestado para parentes e amigos mais de uma vez e fica assim já incomodado com essa situação? Se já passou por isso, fica aqui nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais, economista e educadora financeira, e este é o canal Contas Comigo. Hoje a gente vai falar sobre essa questão que muitas vezes incomoda mais a gente do que os outros, né? Porque é aquela coisa daquele sentimento de, poxa, o que é que eu tô fazendo de errado? Por que para mim tá dando tão errado que eu preciso recorrer a outras pessoas para arcar com as minhas despesas mensais? E essa é uma questão que acaba gerando uma bola de neve na sua vida, porque se hoje você está pedindo dinheiro emprestado porque você não está conseguindo pagar as suas contas mensais, significa que há um problema estrutural nas suas despesas e nas suas receitas. Ah, mas foi uma coisa pontual, por falta de reserva, então é menos pior, né? Mas vamos começar por esse caso um pouco mais grave e depois a gente fala sobre um caso pontual. Se você recorrentemente precisa ir até um parente, um amigo, para pedir dinheiro emprestado, você precisa parar e olhar qual é a sua real condição financeira e se você está ganhando o suficiente para manter o seu padrão de vida e que padrão de vida é esse que você está levando. Ariane, mas eu não levo uma vida de luxo, minha renda não é tão alta assim. Mas existem coisas que a gente sempre pode melhorar. Então, cabe, nesse caso, fazer uma análise. Botar no papel mesmo. O que é que eu ganho? O que é que eu gasto? Quais são as minhas despesas? Como é que está essa conta? Por que ela não fecha? Porque uma vez que você pega dinheiro emprestado, você tem que pagar, né? Então, você acaba contraindo mais uma despesa. E aí, se você vive nesse ciclo, hoje peguei com minha mãe, amanhã pego com minha irmã, depois pego com o cunhado, com a sogra, e aí você cria ali um nível de dívida muito grande, que aí vai trazendo muito mais desconforto. E parentes e amigos acabam ficando sentindo muitas vezes constrangido. E isso, de fato, tem um impacto também nas finanças do outro. Então, é preciso ter muita atenção. A gente tem que ser responsável com o nosso dinheiro e também ter a responsabilidade com o outro. Então, se você pegou dinheiro emprestado e aí, próximo mês, você tem que pagar esse, ainda pagar as suas contas, e aí para isso você sai catando mais coisa, isso é um sinal de alerta muito grande. Então vamos lá, olha as suas contas. Quanto é que estão as suas despesas? Como é que estão as suas despesas? E o que você pode fazer para melhorar? Muitas vezes é preciso você reorganizar toda a sua estrutura, todas as suas despesas, mas também olhar as possibilidades de aumentar a sua renda, porque pelo visto ela não está sendo suficiente e você está ali cavando um buraco muito grande. Ariane, mas eu não tenho condições de fazer outra coisa, né? Não tenho tempo para uma renda extra, ou eu não sei fazer nada que vá me gerar uma renda extra. Pelo menos você acha que não. Então você vai precisar buscar formas de crescer profissionalmente. Então a gente não tem, o dinheiro ele não vai se esticar. O dinheiro ele não vai, se o montante é só aquele, ele não tem como se esticar. Então é preciso fazer uma organização séria, reduzir o máximo que você conseguir das suas despesas para que caiba ali onde dá. Então tem que buscar essa maneira. E aí muitas vezes é doloroso fazer escolhas que às vezes a gente não queria, né? E morar num lugar que não é bem o adequado, então às vezes abrir mão. Ou se você tem espaço sobrando em casa, fazer daquele espaço um ambiente para locação, ver quais são as suas possibilidades de fato, cortar despesas e aumentar a receita. E também fazer um plano para pagar todo mundo que você deve. Isso é muito importante. Mas, Ariane, a minha questão foi só pontual, foi só uma falta de reserva. E aí essa falta de reserva
criou ali aquela situação que eu tive que pegar um dinheiro emprestado. E aí, para ir pagando, eu fui pegando dinheiro emprestado para ir pagando. E isso, a gente está falando ainda de parentes e amigos. Tem gente que faz toda essa jogada com desconhecidos a taxa de juros elevadas. Então, a gente precisa ter sempre a programação. Pô, não tinha reserva. Sei da importância da reserva. Meu primeiro passo é fazer essa organização de reduzir despesas, de buscar renda extra para poder pagar quem eu devo e montar a minha reserva. É preciso ter essa consciência, porque esse ciclo de eu preciso ganhar mais para resolver, ele vai existir sempre que você não olhar com cuidado para as suas despesas e sempre que você não tiver um planejamento e um objetivo para isso. Porque senão o dinheiro, ele sai. Ele vai, simplesmente ele vai. E tem sempre aquelas compras por impulso, as pequenas compras, aquela coisinha, esse 10 reais aqui, esses 20 reais ali não vai fazer diferença, mas faz. Então, essas atenções também fazem muita diferença. Então, para evitar esse ciclo que tem impacto na sua vida e na vida do outro, é preciso você se organizar financeiramente. Não tem outra saída. Você se organiza e com isso você consegue quebrar esse ciclo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!